Olá, imortais! No vídeo de hoje, vou contar a história de um personagem que já foi perdido e é um dos mais aguardados nos livros de Academia de Vampiros. Eu estou falando de Adrian Ivashkov. Adrian Ivashkov é o filho real Moroi de Nathan e Daniela Ivashkov. Ele é especialista em espírito e muitas vezes faz uso de fumo e do álcool para entorpecer sua influência. Ao conhecer Rose Hathaway em Aura Negra, ele instantaneamente se torna obcecado por ela. Rose pede dinheiro a ele para encontrar Dmitry Belikov em Promessa de Sangue e concorda em dar uma chance a ele quando e se conseguir retornar. Quando Adrian descobre que Rose amava Dmitry profundamente em Último Sacrifício, eles se separam. Um mês depois, no início de Laços de Sangue, ele se muda para Palm Springs com Ed Castile para proteger Jill Dragomir, de um grupo radical de Moroi contra a política da rainha Vasilisa Dragomir. Lá ele conhece a alquimista Sidney Sage, que também é designada para proteger Jill. Lentamente, ele e Sidney desenvolvem uma profunda amizade, e ela o inspira e encoraja a começar a ter aulas de arte no Corton College. No final de O Lírio Dourado, ele admite seus sentimentos por Sidney e a beija. Eles começam a namorar no final de O Feitiço Azul. Em Coração Ardente, ele é diagnosticado com o transtorno bipolar e começa a tomar estabilizadores de humor, só parando quando Sidney é sequestrada em Sombras Prateadas. Ele começa a tomá-los novamente assim que a recupera. Adrian e Sidney se casam no final de Sombras Prateadas. O casal adota Declan em O Círculo Rubi e se muda para Maine para ter uma vida segura juntos. No epílogo é revelado que Adrian começou a trabalhar como professor de arte no jardim de infância. Adrian é descrito por muitos como um homem extremamente bonito e sexy, mesmo para um Moroi. Sidney descreve seus olhos de esmaragdina, que dizem ser semelhantes à cor dos olhos dos Dragomir. É como o tom de verde mais profundo do mundo. Ele é um pouco mais baixo que Dmitry, de acordo com Rose, e tem um tipo de corpo de modelo, que é comparável a uma arte. Adrian tem cabelos castanhos escuros, muitas vezes mencionado como um estilo bagunçado de uma pessoa que acabou de levantar da cama. Adrian Ivashkov é um Moroi corajoso, altruísta, impulsivo e de mente aberta. Ele está disposto a dar qualquer coisa aos seus entes queridos, se eles precisarem. Um grande exemplo disso foi quando ele trouxe Dillian de volta dos mortos, fazendo-a uma beijada pelas sombras. Ele também é muito inteligente, optando por usar palavras para superar seus oponentes em vez de se envolver em lutas físicas. Adrian às vezes é rebelde, como foi observado por Dmitry, que ele não segue regras. Sidney o descreve como arrogante e irritante, mas ela também o acha engraçado. De acordo com Jill, Adrian sempre sente suas emoções com muita força. De acordo com Sidney, Adrian tem uma personalidade dividida. Em um momento, ele pode ser feliz e extrovertido, enquanto que no próximo ele pode se tornar distante e falar em enigmas. Ele está emocionalmente danificado devido ao abuso verbal de seu pai e ao efeito do espírito. Ambos fazem com que ele experimente uma depressão extrema, e isso o leva a beber muito. Claro, seu desgosto por Rose não ajudou em nada. Adrian frequentemente tenta provar a si mesmo, embora não goste de mostrar isso. Ele carrega muitas dúvidas e também baixa autoestima. Ele acredita que se tornará o que todos pensam que ele já é, um fracasso. Embora sejamos sinceros, ele está longe disso. De acordo com os psiquiatras de Corton, Adrian sofre de transtorno bipolar, o que significa que seus momentos altos e felizes são muito altos, tornando-o impulsivo, enquanto seus momentos baixos e depressivos são muito baixos, a ponto de induzir pensamentos suicidas. Antes de continuar com a história do nosso Moroi preferido, passando para lembrar, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações e marque a opção todos, para sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Agora, sem mais delongas, vamos saber um pouco mais dos seus relacionamentos. Sidney Sage. Sidney e Adrian se encontram pela primeira vez na corte Moroi, embora eles não tenham se falado na época.
Sua primeira apresentação adequada foi em Palm Springs, na casa de Clarence Donahue. Adrian ajudou Sidney a rastrear a fonte de tatuagens ilícitas que usavam sangue e saliva de vampiros, bem como ajudou a expor o envolvimento de Kate com as tatuagens aos alquimistas. Sidney, em troca, o tira da casa de Clarence e o coloca em um apartamento próprio, o antigo de Kate, que foi oferecido a ela no início. Ela também o ajudou a se inscrever para aulas de arte em uma faculdade local. Em O Lírio Dourado, a amizade de Adrian e Sidney se aprofunda, com Sidney comprando uma raspadinha para animá-lo depois de um encontro desastroso com seu pai. Adrian, por sua vez, faz aulas de defesa pessoal com Sidney, embora mais tarde ele desista porque não pode ficar perto dela sem deixar seus sentimentos por ela de lado. Ele se apaixona por Sidney, o que o assusta. Mulroy e humanos estando juntos é um tabu. Guardiões é uma história à parte. Ele finalmente cede aos seus sentimentos e compartilha um beijo com ela. No entanto, ela diz a ele que eles não podem ter sentimentos um pelo outro. Ela então deixa o apartamento dele, partindo o coração de ambos. Em O Feitiço Azul, Adrian dança com Sidney no casamento de Sonia e Mikhail, e ainda diz a Marcos que ela é muito importante para ele. Ao longo do tempo juntos, a tensão sexual aumenta. Adrian restringiu seus hábitos de beber e fumar para agradar Sidney, que o faz feliz. No final de O Feitiço Azul, eles finalmente começam a namorar. Eles compartilham seu primeiro dia como casal no sul da Califórnia. Eles jantam junto, fondue, a comida favorita de Adrian, e assistem ao pôr do sol depois de passar o dia todo no Museu Gary Villa, inspirado na arquitetura grega. Em Coração Ardente, Adrian e Sidney mantêm seu relacionamento em segredo, exceto Jill, que pode ver a mente de Adrian. Com a presença de sua irmã, Sidney começa a se esgueirar durante sua última aula de estudo para ficar com Adrian. Ele também começa a tomar pílulas estabilizadoras de humor para que o espírito não o atinja tanto por insistência de Sidney. Mais tarde, Adrian e Sidney progridem ainda mais em seu relacionamento, tanto emocional quanto fisicamente. Zoe, irmã de Sidney, descobre o relacionamento dos dois e notifica os alquimistas. Isso resulta no sequestro de Sidney, e o livro termina com Adrian voltando às suas formas de beber para afastar a tristeza e o espírito. Em Sombras Prateadas, Adrian e Sidney ainda estão apaixonados, mas não podem ficar juntos, pois Sidney está sendo mantida em um centro de reeducação depois que os alquimistas descobriram que ela estava apaixonada por Adrian. Ele começa a difícil busca por Sidney, e após quase 4 meses de busca, a encontra. Logo depois, enquanto fugiam dos alquimistas, Adrian e Sidney se casam. Ele dá a ela um anel de noivado feito com rubis das abotoaduras de sua tia Tatiana, e ambos retornam à corte para escapar dos alquimistas. Uma vez lá, Sidney recebe refúgio de Lisa, quando os alquimistas tentam tirar Sidney e anular o casamento. Em O Círculo Rubi, o relacionamento de Adrian e Sidney se aprofunda. Junto com Rose e Dimitri, descobre a verdade sobre a estranha gravidez de Olive. Quando Olive é morta por um Strigoi, Adrian se sente triste e culpado por não ter conseguido salvá-la, mas Sidney o confronta. Mais tarde no livro, Sidney ajuda Adrian a sair da sobrecarga do espírito, onde sua mente pararia de funcionar permanentemente, como aconteceu com Avery e Nina. Sidney percebe que Adrian a ama profundamente, pois é muito difícil quando sofre uma sobrecarga assim do espírito, mas ele o faz ouvindo Sidney, e deixa sua raiva se dissolver. Os alquimistas aceitam o acordo de Sidney, onde ela lhes dá os nomes de alquimistas desonestos, em troca da aceitação dela e de seu casamento, e assim deixá-los viver livremente, sem a interferência dos alquimistas. No final do livro, Adrian e Sidney adotam o filho de Olive e Neil, Declan, e acabam sendo ótimos pais. Eles se mudam para morar no Maine. Sidney ingressa em uma faculdade de arquitetura, enquanto Adrian se torna professor de arte para alunos do jardim de infância. Eles compartilham um momento apaixonado no final do livro. Rose Hathaway. Ele conheceu Rose em uma estação de esqui em Idaho, onde deixou seus sentimentos por ela muito claros, convidando-a para jantar e enviando-lhe presentes. Ele flertou com ela a ponto de sua tia-avó pensar que eles estavam envolvidos
um com o outro. Ele financia a viagem de Rose à Sibéria, com a condição de que ela lhe dê uma chance quando voltar. Os dois namoram, embora Rose tenha continuado a trabalhar em sua busca para que Dmitri voltasse a ser um vampiro. Eventualmente, Rose terminou com ele, porque ela ainda estava apaixonada por Dmitri. Adrian a acusou de não se importar, apontando que ele, Ed, Sidney e Jill foram vítimas de seu final feliz. Rose conclui que ela não podia ser sua muleta e que precisava encontrar sua própria força. No final de O Lírio Dourado, quando Sidney menciona que ele ainda ama Rose, Adrian comenta que ele ainda está magoado com o que ela fez com ele, mas a superou e agora está interessado em Sidney. Em Feitiço Azul, seus sentimentos por Rose parecem ser quase inexistentes. Ele diz a Sidney que sabe sobre o amor épico de Rose e Dmitri e aceitou isso. Adrian vê Rose novamente em Dallas, quando um usuário de espírito transformou um Strigoi em um Moroi, e ele percebe que não tem nenhum sentimento romântico por ela, mesmo chamando-a de Dampirinha, e assim restaurando sua amizade. Avery Lazar. Adrian era amigo íntimo de Avery Lazar, e pode ter nutrido alguns sentimentos românticos por ela, mas depois do que foi descoberto que ela era uma usuária de espírito, ele especulou que ela usava compulsão para fazê-lo gostar dela. Amigos. Gillian Dragomir. Adrian vê Jill como uma irmã mais nova e a descreve como uma garota pura e inocente, razão pela qual ele a trouxe de volta à vida e formou seu vínculo beijado pelas sombras. No entanto, ele se sente um pouco frustrado por ela poder sentir tudo o que ele sente, e ele tenta reduzir seu consumo de álcool por causa dela. Jill é muito protetora com relação a Adrian. Ela sente sua conexão com Sidney e quer que seu relacionamento floresça. Sempre que Adrian está chateado, Jill começa a mostrar mudanças de humor semelhantes. Jill costumava ter uma queda por Adrian quando ele estava no mundo Moroi. Depois que ele a trouxe de volta à vida, no entanto, ela rapidamente superou sua paixão por ele. Christian Ozera. Adrian e Christian se encontram em Aura Negra, embora eles inicialmente não se deem bem. Christian está com ciúmes da amizade de Adrian com Lisa, mas num dado momento eles se tornam amigos. Eles constantemente provocam e insultam um ao outro, como um sinal de afeto. Eles também ajudam uns aos outros e seus amigos quando surge a necessidade, como mostrado em Último Sacrifício, quando eles trabalham juntos para ajudar a limpar o nome de Rose. As coisas estão estranhas entre os dois, desde que sua tia matou a tia de Adrian, mas Adrian ainda pede conselhos culinários a Christian. Jacqueline Terwilliger. Adrian inicialmente não gostou de Jacqueline quando se conheceram, pois Sidney reclamou de seus métodos passivo-agressivos de ensinar sua magia, o que era completamente contra o sistema de crenças de Sidney. No entanto, ambos parecem ter causado impressões positivas um no outro depois de um curto período de tempo, já que a Sra. Terwilliger permite que ele a chame de Jacqueline, e Adrian tem a mente mais aberta sobre Sidney e aprender magia do que antes de ver seu talento natural. Lisa Dragomir. Adrian e Lisa são amigos, e ele carinhosamente a chama de prima, uma forma comum de tratamento entre a realeza. Ele a ajudou a aprender sobre seus poderes espirituais, ensinando-a a andar em sonhos e lendo auras. E ela tenta ensiná-lo a curar as pessoas. Mesmo sendo ambos usuários de espírito, eles têm muito a aprender um com o outro. Eles continuaram a ser amigos íntimos, mesmo depois que Lisa se tornou rainha. Adrian também gosta de chamá-la de Lisa, e tenta fazer com que os outros digam isso, incluindo Sidney. No entanto, Lisa fica um pouco irritada com ele quando ele causa uma rixa entre os alquimistas e os Moroi, ao se casar com Sidney. Rivais. Dmitri Belikov. Originalmente, o guardião vampiro, Dmitri Belikov, era o rival de Adrian, pois ambos estavam apaixonados pela vampira Rose Hathaway. Adrian não gostava de Dmitri, porque todos acreditam que ele é perfeito, e Dmitri não gostava de Adrian por não seguir as regras e seu consumo excessivo de álcool. No final, Rose escolheu Dmitri como seu amor, quebrando completamente o coração de Adrian. Logo depois, em Palm Springs, Adrian começa a deixar de lado sua rivalidade com Dmitri por causa de seu crescente amor pela alquimista Sidney Sage. Embora em alguns momentos haja tensão entre os dois, mais tarde se descobre que Adrian de fato respeita Dmitri. Em troca, Dmitri acredita que Adrian é uma boa pessoa e também o respeita. Em O Círculo Rubi,
é revelado que eles são realmente primos. Breeden Cartwright. Adrian teve alguma rivalidade com o humano Breeden Cartwright em O Livro Dourado, quando Sidney começa seu relacionamento com Breeden. Adrian fica surpreso com o quanto o incomoda por ela não ser solteira. Ele continuamente aponta o que acredita ser falha de Breeden, mas isso só acaba irritando Sidney. Adrian acredita que Sidney só está namorando Breeden por causa de seu carro e, portanto, seu símbolo de status, e porque ele é inteligente e cheira a café, de acordo com Sidney. Adrian os interrompe no baile de Halloween, e ele zomba de Breeden, chamando a roupa de Sidney de historicamente imprecisa. Ele vê isso como um insulto a ela, dizendo que a teria chamado de a criatura mais bonita do mundo. Adrian também chama Breeden de uma variedade de nomes errados, a ponto de irritar Sidney. Ele também tem muitos incidentes que envolvem Sidney tendo que passar um tempo longe de Breeden, e mais tempo com ele. Adrian ficou visivelmente feliz quando Breeden terminou com Sidney. Marcus Finch. Adrian e Marcus Finch têm um relacionamento difícil. Em seu primeiro encontro, Adrian atacou Marcus quando descobriu que ele havia prejudicado Sidney. Marcus, em troca, ficou irritado com Adrian, chegando a chamá-lo de idiota. Em um certo momento, ele ficou com ciúmes de Marcus, porque ele era humano e Sidney também era humana. E as relações entre vampiros e humanos eram um tabu. Mas isso foi deixado de lado quando ela decidiu não ir embora com Marcus para o México, mas ficou com Adrian. Essa relação tensa continua quando eles se reencontram em Coração Ardente, embora ambos estejam devastados quando ela é levada pelos alquimistas e para o centro de reeducação depois que Zoe delata Sidney e Adrian. Eles se tornam amigos enquanto colaboram para libertá-la da reeducação. Marcus parece estar ciente do relacionamento dos dois, mas não julga. Curiosidades. Richelle Mead disse que Adrian é um dos seus personagens mais complexos devido à influência do espírito, pois acredita que Adrian usa seu sarcasmo e humor para esconder o homem inseguro e emocionalmente danificado que ele é. Ela também afirma que ele é seu personagem favorito para escrever, além de Rose Hathaway. A influência do espírito de Adrian e a escuridão são piores que as de Lisa ou Sônia, pois Adrian receberá sobrecarga do espírito, que podem fazê-lo ver coisas que não estão lá, ou ouvir vozes, e ele é até propenso à violência sob a influência do espírito. Ele lida com isso bebendo e fumando para minar os efeitos do espírito. Adrian e Dimitri são os dois únicos personagens principais da série Vampire Academy que não frequentam a Academia São Vladimir durante sua juventude. As abotoaduras incrustadas de rubi que ele vende durante os eventos de Coração Ardente foram dadas a ele por Tatiana como seu presente de aniversário de 20 anos. E chegamos ao fim de mais uma história. Espero que tenham gostado. Até a próxima!